Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, turma, Boa noite. coloquei aí para gravar aqui já. Nós vamos fazer aqui, encerrar o nosso semestre, né, letivo na última sessão, a sessão 4.3. Então, nós vamos concluir a ementa que foi inicialmente programada naquele cronograma, né, que eu mostrei para vocês no início do semestre. Hoje, eu sei que vocês estão em semana de prova, né, então a partir de amanhã vocês já têm a semana inteira aí de prova e o conteúdo aqui eu vou passar bem rápido, porque ele seria um conteúdo para ser feito no MATLAB, né, e aí a aula prática, sem a prática, nem tem tanto sentido, né, então a ideia aqui é passar para vocês alguns comandos do MATLAB, e aí deixar o tempo livre aí para vocês estudarem, fazerem os exercícios e me enviarem, tá? A nossa prova vai ser segunda-feira da semana que vem, dia 7. A prova de segunda chamada, dia 8 e 9, né? Só pode fazer a prova de segunda chamada, né? Só será considerada alunos que não fizeram alguma das outras provas, né? E o exame final é dia 10 e 11 de dezembro, né? E aí, oficialmente, nós encerramos o nosso ano e entramos de férias, tá? Então, vou tentar passar essa aula aqui bem rápido para liberar vocês e aí deixarem vocês se prepararem, tá bom? Então, nós vamos ver a seção 4.3, que são aí problemas práticos sobre resposta transitória e controladores PID, né? Então, resposta transitória é aquelas que as grandezas elas variam em função do tempo, né? Então, quando a gente aplica uma entrada sobre um sistema, a gente tem uma resposta transitória até que ele entre em regime permanente e se estabilize. Bom, nós aprendemos o método de sintonização, né, do Ziegler-Nichols, que a gente consegue fazer uma estimativa inicial para aqueles parâmetros de controle, né, do P, do I e do D, e essa estimativa inicial, ela garante que o sistema vai ser estável, né, mas ele não garante nenhuma métrica da resposta transitória, como nós vimos na aula passada, né. São dois métodos, então, um deles é iniciado na malha aberta, né, e vai depender da resposta da planta a uma entrada degrau. O outro método já é em malha fechada, com o controlador puramente proporcional, e aí a gente vai achar, né, o valor de K que torna o sistema marginalmente estável, que aí ele vai apresentar oscilações, onde nós iremos pegar o período crítico, né, e o K crítico, para a partir desses parâmetros a gente calcular os outros parâmetros para a nossa malha do sistema de controle. Então, com a ajuda do MATLAB, né, a gente pode aplicar os dois métodos de maneira mais precisa do que apenas observar os gráficos, igual a gente fez no primeiro método, né? E como que a gente pode fazer isso? Então, primeiramente, a gente vai fazer aquele método da malha aberta. Então, a gente vai encontrar um controlador PID para um sistema que tem essa equação abaixo. Então, o sistema aqui ele é G de S igual a 10, dividido por S mais 10, que multiplica S mais 1 ao quadrado, né? Então, nós temos aqui um polinômio de terceiro grau no denominador, né, que a gente chama de polinômio característico. Então, a gente vai obter a resposta do sistema a uma entrada degrau, né? Então, como que a gente vai obter essa resposta? A gente vai falar que S, na verdade, ele representa uma variável do tipo função transferência, né? Então, a partir desse momento, sempre que eu usar S, depois que eu digitei esse código aqui, sempre que eu usar S, eu estou me referindo a uma variável do tipo transfer function, então já posso escrever o S direto. Então, eu crio a função transferência, que é essa função aqui, e aplico uma entrada degrau a partir do comando step G. E aí a gente tem a resposta do nosso sistema a essa entrada degrau, né? Isso aqui é o sistema de malha aberta. De acordo então com o método, lá com o primeiro método,
a gente tem que identificar, né, o ponto de inflexão do gráfico da resposta, e a gente sabe que esse ponto de inflexão é o ponto onde a derivada segunda da curva ela é igual a zero. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é pegar o vetor de resposta, que aí a gente pode fazer dessa forma aqui. Então, a gente recebe um vetor de duas posições, né, sendo a resposta e o tempo, e aplica a entrada degrau na nossa função transferência. Então, reparem que quando eu só digito step G, eu já ploto o gráfico automaticamente. Quando eu crio essas variáveis para receber uma entrada degrau, então aqui agora eu tenho duas variáveis, que serão dois vetores, na verdade, o vetor resposta e o vetor tempo. Então, no vetor resposta eu vou ter os valores de y, no vetor tempo eu vou ter o valor de x, e eles são correspondentes baseados no índice do vetor, né? Então, de posse desse vetor de resposta, a gente vai gerar um gráfico da segunda derivada temporal dessa resposta. Com isso, a gente consegue identificar o ponto de inflexão, que é definido lá como o ponto onde a segunda derivada da curva é nula. Ok? Então, primeiro eu gero o vetor de resposta, né, com esse comando aqui, dois vetores, resposta e tempo, e o comando step G. Calculo a derivada segunda dessa curva. Então, olha só, qual que é o ponto y que eu estou pegando? É o vetor resposta e a derivada segunda, e eu divido ele pelo tempo. Então, eu estou fazendo delta y sobre delta x duas vezes, como se fosse isso, né? Com isso, eu vou plotar esse gráfico da derivada. E com esse gráfico plotado, esse aqui já é o gráfico da derivada segunda. Então, eu tenho que ver aonde que esse gráfico vale zero para eu pegar o ponto no tempo que ele vai ter a inflexão na minha curva original, né? Então, aqui eu vi que ele zero é x 121. Por que 121? Porque ele está pegando, na verdade, o vetor, né? Então, a gente pode utilizar a ferramenta Data Cursor, que é uma ferramenta aí na janela do gráfico, para a gente ver o valor do cursor aqui, né? Por isso que está mostrando esse x e y dessa forma. Lá no eixo horizontal, a gente não está vendo segundos, mas nós estamos vendo o vetor, o elemento do vetor derivada 2, né? Então, a gente viu que lá, usando o Data Cursor, a gente viu que lá no ponto 121, né, aqui, ó, x 121, y é menos 1,133 vezes 10 a menos 5, né? Isso aqui é zero na prática. Então, nós vimos que o menor módulo de aceleração vai ser o elemento 121 do vetor derivada 2. Porém, o índice do vetor, ele é coerente com o vetor derivada 2. O vetor do tempo, eles são associados. Então, a gente conclui que o ponto de inflexão vai ocorrer no tempo relativo ao elemento 121 desse vetor. E quando a gente busca esse valor, a gente vê que ele é 1,105 segundos, né? E nesse ponto, a resposta do sistema é 0,266, né? Isso aqui é o ponto x e y. Então, eu descobri o ponto de inflexão na minha curva original, que seria esse ponto aqui, ó. Eu vou buscar, olha só, está próximo aqui do 1,105. Então, na curva original, 1,105 mais ou menos seria esse ponto aqui. O ponto de inflexão está mais ou menos nesse local aqui, que é o ponto que a gente tem que identificar. Ok? Então, como nós identificamos esse ponto, a gente precisa traçar uma reta tangente à curva nesse ponto de inflexão. Então, lá da geometria analítica, a gente lembra que a equação da reta ela é da forma, né, y igual a axt mais b. O a é o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear, né, onde que a reta inicia, lá no eixo das ordenadas. Então, a como é o coeficiente angular, ele vai ser o valor da derivada temporal da resposta no ponto de inflexão. Porque quando a gente está traçando a primeira derivada de uma curva, a gente tem a resposta da tangente, né? Isso aí até lá na definição de derivada a gente consegue perceber isso, né? A gente vai
trazendo aquele espaço de tempo para um ponto infinitesimal, e com isso a gente consegue a tangente naquele ponto. Então, a derivada primeira de uma curva representa o valor da tangente dessa curva em cada ponto, e o valor da tangente da curva é o coeficiente angular, né? O valor de B na equação da reta, a gente obtém ele substituindo o valor do tempo do ponto de inflexão, que a gente chama de T_inf, e da resposta y_inf, que a gente vai pegar o ponto de partida dessa reta, que seria. Então, a gente tem que ver qual que é o valor de y inicial da reta, que seria a imagem da curva de resposta em T_inf. Então, quando a gente volta aqui, ó, o valor do tempo no ponto de inflexão aconteceu em 1,1 segundos. E nesse valor, a amplitude da resposta, né, o módulo da resposta, equivaleria a 0,266. Então, esse aqui vai ser o valor de B na nossa reta, que é onde a reta vai começar. Então, a gente tem aqui, ó, y_inf é igual a axt de inf mais b, o b é igual a y de inf menos a vezes o t de inf. Então, eu vou traçar primeiro a derivada primeira da curva. Então, eu estou conseguindo o valor da tangente aqui. Logo, o valor de A, o coeficiente angular da reta, ele equivale ao valor da derivada da curva naquele mesmo ponto. Eu estou pegando a tangente no ponto, que é o coeficiente angular da reta. E a partir disso eu consigo calcular B, né? Então, B é o valor daquela amplitude da resposta em 121, menos o coeficiente angular da reta, vezes o tempo que está em 121, né? A partir da equação a gente busca. Então, após definir a equação da reta, a gente tem que calcular em qual tempo que a reta vai cruzar a resposta de regime permanente, né? E o eixo do tempo, conforme a equação abaixo. Então, a gente pega a equação da reta e quer saber para qual ponto, né, para qual valor de T1 que ela vai equivaler a 1. Então, a gente isola T1, que é 1 menos B sobre A. E depois a gente quer saber o valor de T, no qual ela é zero, ou seja, onde ela corta o eixo das ordenadas, do tempo, né? E aí você chega ao conclusão que T0 é menos B sobre A. Substituindo esses valores, nós encontramos T1, 3,111 segundos. Tá? Por que é 1 aqui, pessoal? Só para vocês entenderem. A gente quer saber em qual valor do tempo que a reta vai cruzar esse eixo aqui de cima, esse eixo que vale 1. Né? Ela é uma reta que é tangente aqui, até ela chegar aqui em cima, que é o valor de 1. Então, por isso que eu igualei ela a 1 aqui. Ó. 1 é igual a xt1 mais b, que eu quero saber qual o valor do tempo, ou seja, você voltando aqui, para qual valor do tempo que essa reta vai encostar aqui em cima. É isso que eu estou procurando. E no outro, como a gente substituiu por 0, eu quero saber em qual valor de t0, qual valor de tempo que a curva está aqui, ó, embaixo. Está tocando esse eixo aqui embaixo. Né, que ela está cruzando aqui, tendo um valor de amplitude 0. Então, por isso que eu escolhi esses valores para calcular os tempos. Então, tendo essas informações, a gente consegue calcular aquele parâmetro T e L, lá do método de Ziegler-Nichols, né, de malha aberta. Então, o T é T1 menos T0, que é onde a curva está encostando no eixo das abscissas, né, menos o tempo que ela corta o eixo lá de cima, né, da amplitude máxima. Então, eu calculo o valor de T. E L é T0 menos 0, que é 0,377 segundos. Então, eu estou usando isso para calcular os parâmetros do primeiro método. E aí a gente utiliza uma tabelinha, né, aquela tabelinha do método que é só substituir os valores de T e L, para estimar o parâmetro inicial para o nosso sistema de controle. Então, a partir daqui, a gente calcula Kp como sendo 8,698, TI como sendo 0,754, que é o tempo integral, e o tempo derivativo como sendo 0,188. Né? Lembrando que esses parâmetros eles vão me garantir que o sistema de controle ele é estável, mas não garante nenhuma métrica
de performance, tá? Só que ele é estável, ou seja, é uma forma segura de você iniciar o seu ajuste. Então, utilizando, essa é a forma que a gente calculou o primeiro método, né? Então, utilizando esse sistema da equação aqui acima em malha fechada, com esse controlador PID, a gente pode obter a resposta ao degrau desse sistema, né? Então, eu estou implementando o meu sistema de controle PID. Então, olha só, eu estou pegando a minha função de transferência do controlador PID, que é aquela equação característica, Kp, que multiplica 1 mais o tempo derivativo vezes S mais 1, dividido pelo tempo integral vezes S. E aí eu aplico uma entrada degrau no meu sistema de malha fechada, onde que aquele bloco H aqui ele está valendo 1, ou seja, o feedback dele é exatamente igual à saída. E com isso a gente observa a resposta do nosso sistema, uma entrada degrau, quando ele está sendo controlado pelo controlador PID, com os parâmetros inicialmente estimados pelo método de Ziegler-Nichols, né? Então, ao analisar esse sinal, as métricas temporais dele, a gente percebe que o sobressinal dele é de 48,6%, ou seja, a minha referência é 1. Ele subiu até 1,48. O tempo de subida dele é 0,4 segundos, ou seja, o tempo que ele demorou para cruzar esse ponto aqui, 0,4 segundos. E o tempo de acomodação dele, ou seja, que a amplitude, que o valor de regime permanente ficou menor do que 2 a 5% do valor de referência, foi de 6,025 segundos. Tá? Então, no MATLAB, pessoal, ao invés de fazer o procedimento manual, para a gente sintonizar o controlador PID, né, isso depois que nós já fizemos a estimativa inicial a partir do método. O MATLAB ele nos permite projetar e modelar esse controlador PID com um comando que chama SISO-Tool, né, que é para utilizar uma ferramenta que a gente chama de SISO Design. E SISO é Single Input, Single Output, ou seja, uma entrada e uma saída no sistema. Então, a gente tem um toolbox, que a gente fala no MATLAB, que é utilizado exclusivamente para sintonizar as malhas, né? Então, ao entrar com o comando, esse comando do SISO Tool vai abrir uma janela de ferramenta, que são essas janelas aqui. Então, vocês percebem que a gente já tem, percebo que nós já temos um sistema de malha fechada genérico para a gente configurar e utilizar para fazer a sintonia da nossa malha, né? Então, ela exibe primeiro essa malha de controle padrão, né, na janela Control and Estimation Tool Manager, né? E a gente vê que essa forma genérica ela é aplicável ao nosso problema. Por quê? Ela tem um controlador, ela tem o modelo da planta, tem o bloco aqui do feedback e tem uma referência aqui onde a gente vai ter um erro, né? Então, isso aqui é genérico de malha fechada. Caso a gente queira utilizar uma malha diferente, daquilo que a gente está vendo ali, também tem outras opções disponíveis nessas arquiteturas de controle aqui, Control Architecture. E aí você pode customizar essa malha. Então, Control Architecture é esse botão aqui, onde você consegue modificar a arquitetura, os nomes que a gente dá para cada bloco, o sinal de feedback. Então, você consegue meio que personalizar esse sistema de controle, né? O próximo passo, então, vai ser importar o sistema GDS. Como que a gente importa esse sistema? Então, a gente clica em System Data, então, esse botão aqui, ó, System Data, e ao clicar nesse botão System Data, a gente vai selecionar o bloco G da lista que aparece, vai clicar em Browse, vai selecionar a variável G, que vai representar o sistema dinâmico, né? Só que esse sistema G, a gente já tinha inserido ele no MATLAB. Se a gente voltar no nosso códigozinho aqui, ó, em algum momento ele já estava presente aqui, ó. G já é essa função de transferência aqui. Então, eu estou só carregando ela na minha toolbox para utilizar, tá? E aí eu vou importar, ou seja, agora aquele sistema vai estar presente nesse bloco aqui da nossa malha, tá?
Nesse caso, a gente vai deixar os blocos C, H e F com valor 1, porque não tem nenhum sistema influenciando a entrada da malha fechada, né? F é igual a 1. Não está sendo aplicado nenhum controle, C igual a 1. E a retroalimentação dele vai ser unitária, logo H é igual a 1. Né? Então, depois que a gente importou o sistema e fechar a janela, a gente vai clicar em OK na janela System Data. É uma janela CISO Design for CISO Design Task. É atualizada com gráficos do sistema e controlador que foi importado. Então, aqui agora a gente começa a ter gráficos do sistema. Então, aqui tem o lugar das raízes do sistema, plotado à esquerda, e à direita a gente vê o diagrama de Bode do nosso gráfico, né? Tem o diagrama de Bode com o gráfico de magnitude e com o gráfico de fase, né? E indica também a margem de ganho, que a gente chama de GM, na magnitude, né? Nós conseguimos pegar o gráfico do lugar das raízes e arrastar os polos dele aqui para ver qual que é o efeito dele. Quando a gente arrasta os polos, a gente altera o ganho que foi utilizado como sendo unitário inicialmente sobre o nosso sistema. Bom, a gente consegue analisar os efeitos da alteração do ganho, ou seja, quando a gente mexe lá no lugar das raízes, para a resposta degrau, clicando em análises, e então o response to step command, né? Isso é uma forma de você mandar plotar a resposta em degrau desse sistema, né? Então, se você for olhar aqui, você vai controlando através dessas opções que são dadas aqui nessa tela, tá? Então, para a gente observar as métricas temporais no gráfico, a gente consegue clicar com o botão direito sobre esse gráfico e escolher quais métricas você quer que apareçam. Então, a gente tem aqui a opção de Peak Response, que é o sobressinal, Settling Time, que é o tempo de acomodação, o Rise Time, que é o tempo de subida, e o Steady State, que é o valor de regime permanente. Tá? Então, quando a gente olha aqui, são essas opções, você clica com o botão direito, características, e escolhe as métricas que você quer, e aí ele vai traçando essas métricas no gráfico, né, mostrando esses valores. Então, tem o valor de pico aqui, tem o valor de regime permanente, tem o tempo de acomodação, tem o tempo de subida, enfim, né, você consegue ver isso. Bom, ao projetar um controlador, então, para um sistema dinâmico, é comum que a gente tenha que levar em consideração as especificações de desempenho. Então, a partir dessas especificações que a gente julga se o nosso sistema de controle ele está suficiente em questão de desempenho, se ele está bom o suficiente, né, para o funcionamento adequado do sistema de controle. Para essa finalidade, a gente consegue inserir as especificações tanto no gráfico do lugar das raízes, quanto na própria resposta ao degrau. E para isso, a gente clica com o botão direito em cima do gráfico e vai em Design Requirements, né, que é requisitos de projeto, e aí clica em New. Então, você está adicionando um requisito de projeto em cima da curva. Então, no gráfico lá do lugar das raízes, vai abrir essa janela, onde você pode inserir as especificações relacionadas. Então, você consegue pôr qual que é o tempo de acomodação que você quer, qual que é o sobressinal, qual que é o coeficiente de amortecimento, a frequência natural, a região de interesse, e aí você vai colocando esses requisitos, esses limites sobre o seu sistema para calcular os parâmetros do controle que atende ao que você requer, né? Então, nesse gráfico da resposta à entrada degrau, né, essa janela que abre, ela permite adicionar as especificações de 3 maneiras diferentes. Então, você pode pôr Step Response Bound, que é o limite de resposta ao degrau. Nessa opção, você preenche os valores de tempo de subida, tempo de acomodação, o valor de sobressinal. Você também pode ir à opção de Upper Time Response Bound, que é o limite superior da resposta temporal,
e tem a opção de Lower Time Response Bound também, que é o limite inferior de resposta temporal, e nesse lugar você define os limites superiores e inferiores para a resposta temporal de uma forma customizada, tá? Então, você entra com esses requisitos de desempenho temporal e o objetivo aqui que é o MATLAB ele faça algumas interações para achar valores que atendam os nossos requisitos. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui algumas restrições no gráfico do lugar das raízes que nós plotamos e na resposta ao degrau. Então, para aquele gráfico que a gente tem, eu quero que o sobressinal máximo dessa resposta ele seja 10% e que o tempo de acomodação desse sistema seja de até 10 segundos. E eu quero um erro de regime permanente nulo, zero, ou seja, eu quero que o valor de regime permanente seja exatamente igual à minha referência. E aí a gente tem o lugar das raízes atendendo às especificações. Ele encontrou aqui o valor dos polos, né, que vai atender esses requisitos, e aí ele vai traçar a resposta ao degrau, já seguindo esses critérios de desempenho que nós exigimos, né? Nesse caso, então, o sistema em malha fechada e sem o controlador, né, ou quando a gente tem um controlador de ganho proporcional unitário, que é a mesma coisa, ele não é adequado, né, porque ele não tem erro de regime permanente nulo. Né? Quando a gente está usando um controlador proporcional, a gente tem um erro de regime permanente, igual a gente já tinha visto, que é 1 dividido por 1 mais K. Né? Então, e como a gente viu anteriormente, variar esse ganho não vai fazer com que o sistema ele responda satisfatoriamente, porque sozinho um controlador proporcional ele não consegue eliminar esse erro de regime permanente. Então a gente tem que modificar esse controlador. Para fazer essa modificação, a gente propõe um controlador PI. A gente sabe que a propriedade do integrativa, né, a componente integrativa do sistema, ela elimina o erro de regime permanente. Então, o controlador do tipo PI, ele tem um zero real e um polo na origem. Por que ele tem um polo na origem? Porque a gente divide, né, a função toda por S, então quando S for zero, a gente zera o denominador todo. Então, a gente pode adicionar esse polo e esse zero utilizando ferramenta de edição de gráfico no lugar das raízes, né? E essas ferramentas podem ser encontradas aqui onde eu destaquei. Então, você tem o xzinho, que é polo, e a bolinha aqui, que são zeros. Né? Então, o x ele vai adicionar um polo real, a bolinha um zero real. Esse x sobre x vai adicionar um par de polos conjugados, e o bolinha sobre bolinha vai adicionar um par de zeros no seu sistema. Então, após adicionar os polos e os zeros, a gente consegue mover esses polos e esses zeros no plano, sempre respeitando os fatos de eles serem complexos ou reais, né? E a gente também consegue mover as raízes ao longo desse gráfico, né? Que equivale a alterar o ganho proporcional. Então, a gente fazendo um experimento com as posições para o único zero do controlador PI, né? A gente percebe que a localização dele em menos 0,65 mais 0i no plano complexo para o zero justamente com o ganho proporcional de 0,5, eles irão atender às especificações que nós determinamos. Né? Os valores, então, exatos do controlador para obter esses polos e esses zeros, eles podem ser observados e editados numericamente quando a gente clica com o botão direito no gráfico do lugar das raízes e escolhe Edit Compensator, né? E aí os resultados no lugar das raízes e temporal vão ser exibidos a seguir a partir disso. Então, a gente consegue variar o local desses zeros, né, e desse polo, mudando o valor do ganho, e obter aquela resposta que a gente tinha observado que atende aos nossos requisitos através de um controlador PI. Tá? Bom, dependendo, então, do sistema dinâmico que ele está sendo controlado, pode ser muito trabalhoso a gente obter um controlador que ele seja estável para o sistema. E aí, nesses casos, é interessante a gente iniciar o projeto do controlador com os métodos que nós aprendemos de sintonia de controle. Né? Então, existe uma ferramenta no MATLAB para isso, que disponibiliza alguns dos métodos automatizados para sintonizar os controladores.
Para acessar esses métodos, a gente clica lá em Tools e Automated Tuning, né? Então, é um ajuste ali, uma sintonia automática do nosso controle. Essa janela que vai aparecer vai permitir a gente utilizar alguns dos métodos para sintonizar o controlador PID, né? O controlador C que a gente viu naquele bloco genérico, né? Lembrando, o controlador C lá no bloco genérico lá atrás. Esse cara aqui, ó, o C aqui, ó. Ele é exatamente o controlador que foi projetado até o momento, né? Que a gente usou até agora. Na lista de Tuning Method, a gente pode selecionar aqui Classical Design Fórmulas, né, que são as fórmulas clássicas de design, de projeto, e escolher o método de Ziegler-Nichols do Step Response, né? E aí a gente pode selecionar os tipos de controladores que a gente vai querer usar, pode ser P, PI, PID, né? Tem PID repetindo de novo aqui também, né? Aí PID com filtro derivativo, que é outro controlador PID. Então, a gente vai selecionar a opção PID e clicar em Update Compensator, que aí o MATLAB automaticamente já vai aplicar esse método que a gente aprendeu de Ziegler-Nichols e vai sobrescrever o controlador que a gente tinha projetado até aqui naquele bloco C. Então, ao aplicar esse método, a gente vai obter um controlador dessa equação aqui abaixo, né? E a resposta vai ter um sobressinal de 47,9%, um tempo de subida de 0,507 e um tempo de acomodação de 7,54 segundos. Esse aqui é a equação, a função de transferência do nosso controlador. Então, a partir do ganho, zeros e polos definidos com a sintonia automática, depois que a gente usou essa sintonia automática, a gente conseguiu um sistema estável, então, e aí, a partir do sistema estável, a gente consegue fazer um processo de ajuste da localização dos zeros e dos polos do sistema, né, de forma mais segura e simplificada. E isso vai nos levar a uma resposta que, além de estar dentro daquelas especificações de desempenho, né, partindo das métricas do tempo, ela também vai se mostrar muito boa em tempos de sobressinal, tempo de acomodação e tempo de subida, né? Então, aqui no próximo slide, a gente vai ver que a gente obteve uma resposta após a gente mover os zeros e o ganho no lugar das raízes e chegar na equação do controlador ajustado, que a gente chama. Então, a gente tem 2,7931, que multiplica 1 mais 1,5S, vezes 1 mais 0,43S, dividido por S. Então, esse aqui foi o controlador ajustado de forma automática. Eu parti desse controlador que transformou meu sistema no sistema estável e sintonizei os ganhos até chegar nesse tipo de controlador, que aí me daria uma resposta dentro daquelas métricas de desempenho que eu tinha especificado, ou seja, meu sistema ele teria o desempenho conforme planejado. Ok, pessoal? Como eu falei, então, eu quis passar essa sessão para a gente finalizar a ementa conforme a gente tinha planejado no nosso cronograma. Como vocês estão em semana de prova aí, eu fiz questão de fazer uma aula mais rápida realmente para mostrar para vocês os comandos do MATLAB e como aplicar os métodos que nós aprendemos até aqui de ajuste de malha através de um software, né? Claro que o interessante seria fazer uma aula prática, nós todos juntos no laboratório, e realmente vendo, né, como que funciona, mas pelo menos aqui vocês têm uma ideia e vocês vão conhecer um pouco das ferramentas que podem ser utilizadas, né, e alguns dos recursos, e aí um dia, se vocês se depararem com uma situação na carreira de vocês que precise fazer um ajuste, vocês sabem que através do MATLAB vocês conseguem fazer muita coisa também. Ok, pessoal? Então, hoje era só isso mesmo, bem rapidinho, foram 40 slides só que eu preparei. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição em relação à prova, exercício. Se não tiverem mais nada, também vocês estão liberados para estudar para as outras provas, eu fazer os exercícios,
utilizar esse tempo aí, tá bom? Fechou, Gabriel. Obrigado. Falou, eu que agradeço. Beleza. Eu que agradeço, pessoal. Falou, boa noite. Valeu, Gabriel. Obrigado. Um abraço aí, obrigado pela companhia do Silêncio. Boa sorte. Obrigado. Até mais. Valeu. Gabriel. Oi. Mandei um e-mail semana passada, não sei se você recebeu lá. Eu tô com um monte de e-mail lá, Cadu, eu não cheguei a abrir, não. Mas eu vou ler ainda. É sobre o quê? A lista de exercícios. Não. As primeiras eu te mandei tudo certinho, mas estava olhando as notas esses dias lá, eu vi que não entrou nota de atividade de sala, não. No primeiro bimestre? No primeiro bimestre. Uai, vou conferir lá, você me mandou e-mail, né? O que eu faço, Cadu? Eu espero chegar a data limite dos exercícios, que aí eu vou abrindo todos os e-mails e já vou dando nota. Aí eu corrijo lá para você, não tem erro não. Tá bom? Não, fechou. Beleza, valeu, hein? Falou, meu. Tamo junto aí, cara. Abraço. Falou. Boa noite, hein? Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, Vaneluz. Boa noite, cara. Abraço. Outro, hein?